Nosso momento Conversa de Fé, estamos falando sobre a presença de Deus e eu quero continuar falando sobre o tema unção. A palavra unção, ela aparece na Bíblia várias vezes, já desde o Antigo Testamento, quando Deus ungiu a Davi para ser rei, né? E ali a unção sobre Jeú e demais pessoas que Deus ungiu, como Sansão, né? E serviram a Deus na força de Deus e no poder de Deus. E em Atos 10, 38, o apóstolo Pedro, dando testemunho, na casa de Cornélio, ele fala como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder. Então, a unção é Deus colocando o óleo dele, o Espírito dele sobre pessoas, né? E no caso, era o Filho de Deus, Jesus Cristo, para um propósito específico. Então, a unção, ela tem como finalidade, né? Manifestar a presença de Deus, a obra de Deus, né? E ela, dentro do propósito de Deus, ela vai ser tremendamente, né, frutífera. Então, eu creio que nesses dias Deus quer ungir cada vez mais e capacitar sua igreja, enchendo ela pelo Espírito. E eu levantei um tema que é sobre a questão de 2 pontos que a unção quer reavivar hoje, quer despertar na igreja, que é a questão da pregação do Evangelho, uma pregação onde as pessoas sejam impactadas, né? Uma pregação onde ela traga a presença de Deus, o sentimento de Deus, a vida de Deus, o amor de Deus para os corações, né? E uma pregação tanto na evangelização como também uma pregação para a edificação. O apóstolo Paulo mesmo fala, né, em 1 Coríntios, capítulo 2, versículos 4 e 5, sobre a mensagem que ele pregava, que não era uma linguagem persuasiva de sabedoria humana, uma demonstração do Espírito e do poder de Deus, para que as pessoas, para que os seus ouvintes, eles realmente se fundamentassem no poder de Deus e não em questões humanas. Depois, Romanos também 15, 17, o apóstolo fala das coisas que o Senhor fez por intermédio dele, palavras ungidas, milagres, sinais de prodígio, obra do Espírito Santo, que conduziu os gentios à obediência. Então, esses 2 pontos, na palavra e nas manifestações, nos milagres, no sobrenatural de Deus. Quando Jesus foi ungido com o Espírito Santo e poder, ele andou fazendo o bem, significa realizando a obra do Pai, né, manifestando o amor de Deus e libertando e curando os oprimidos do diabo. Então, a unção também, ela vai trazer a luz de Deus que vai resplandecer sobre as trevas, né? Então, na unção você ora pelos enfermos, você liberta os cativos, e na unção também que as pessoas devem ser edificadas e fundamentadas, porque daí conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Mas tem uma questão sobre que eu creio que a unção faz, uma vez que ela se manifesta, que está em 1 Pedro 4:11. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça na força que Deus lhe dá, para que em todas as coisas Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio para todos sempre. Amém. A unção, ela é uma capacitação também para o serviço, né? Para manifestar os dons. A unção, ela é o óleo de Deus para um todo na obra. Quando não há o poder de Deus, não há a capacitação de Deus, nós acabamos cansando, nós acabamos desanimando, né? Porque estamos fazendo na nossa força. Mas quando há unção, quando há a presença de Deus, quando está o poder de Deus, a gente vê as coisas acontecerem e fluírem normalmente. Eu me lembro que quando eu estava começando meu ministério, me veio um assunto que eu era experiente. Eu sempre, quando garoto, eu soltava pipas, eu fazia inclusive pipas e pandorgas, e nós sabíamos que o dia bom para soltar uma pipa é um dia de vento. Tem vento, você levanta uma pipa normalmente, levanta ela, ela sobe, né? E eu sabia fazer inclusive as guias, deixar a pipa praticamente em pé em cima de ti, né? Muito legal, quando tem vento é normal. Quando não tinha vento, o vento era fraco, você tem que dar uns 8, 10, até 15 metros de linha para um outro garoto, e ele segura a pipa e você segura a linha no começo, né?
nesses 15 metros por aí. Você grita, ele larga a pipa e você corre. Alguém tem que correr para a pipa subir. Se a pipa conseguir subir, tu dá um pouquinho de linha, mas correndo tu vai tentar levantar ela. Olha, a obra de Deus não pode ser assim. A obra de Deus, ela não é levantada, não é motivada por nossa correria. A obra de Deus, ela é tocada pelo sopro do Espírito dele. É Deus quem toca a igreja. A obra de Deus é dele. O Espírito Santo é quem faz as coisas acontecerem. Então, a unção, né, torna as coisas de Deus de uma forma natural. Porque os milagres são sobrenaturais para nós, mas para Deus é a expressão da sua natureza. Então, essa questão da palavra, né? Realmente também aqui diz que se você for ungido por Deus e você pregar a palavra de Deus, você vai ver as coisas acontecerem. Agora, outro ponto que no capítulo 4 de 1 Pedro chama a atenção é que a unção, ela glorifica quem unge. Olha, quem serve a Deus é abençoado, né? Vai ser bem tratado, poderá ser honrado como servo de Deus. Mas aí, como diz a Bíblia, né? Depois de nós termos feito tudo, podemos nos considerar servos inúteis. Agora, o que a unção faz é glorificar a Deus. E aqui diz que quando tu serve na unção, né? Na força que Deus dá, diz que desta maneira, em todas as coisas, Deus será glorificado. Por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio para todo sempre. Amém. Então, quando você vai também para Efésios, no capítulo 3, versículo 21, você vê ali que a Deus seja a glória na igreja e em Cristo Jesus. Então, a maneira da igreja glorificar a Deus é vivendo a sua vida no óleo, na verdade, em obediência e manifestando o poder de Deus, manifestando a obra de Deus, manifestando os feitos de Deus. Jesus, quando foi ungido com o Espírito Santo em poder e andou na terra fazendo bem e libertando os oprimidos do diabo, vários milagres, o pessoal glorificava a Deus. O pessoal ficava extasiado, glorificava a Deus, dava glória a Deus. Então, a unção tem isso como finalidade, né? E a unção, desta maneira que vai glorificar a Deus, né? Ela vai levar com que as pessoas fortaleçam a sua fé também em Deus. O homem que foi curado na Porta Formosa, este homem, ele estava ali por muito tempo, sofrendo, pedindo esmolas, e no dia que ele foi curado, diz que ele deu um salto, pulou, ficou feliz, começou a glorificar a Deus e entrou no templo junto com os apóstolos Pedro e João. Na cidade de Samaria, né? Quando ali estava Filipe pregando, também havia uma manifestação do poder de Deus e milagres, da libertação dos cativos, da cura dos enfermos, e ali também as pessoas glorificavam a Deus. Quando Jesus está entrando em Naim, o que aconteceu? Ele ressuscita o filho único de uma viúva que havia morrido. Diz que houve uma grande alegria, né? E ficaram todos admirados e disseram: um grande profeta visitou o povo. Significa, é Deus visitando o seu povo. Então, no ministério de Jesus, na cura do paralítico, ali de Lucas 5,17, em tantos outros milagres, né? Deus foi glorificado. Então, a unção, ela capacita a igreja, mas também ela conscientiza a igreja que ela ganhou de Deus, e a igreja é grata, e ela, então, glorifica a Deus. Então, a Deus seja a glória na igreja em Cristo Jesus, para todo o sempre. É o que diz também aqui em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 11. Agora, essa questão da unção, então, em palavras, que Deus está restaurando, eu creio, mensagens vivas, mensagens poderosas, né, como Paulo disse, com demonstração do Espírito do poder, também essa palavra é respaldada com sinais. Agora, tem um ponto que eu quero chamar a atenção sobre o que a unção produz. A unção produz uma ousadia. A unção produz uma intrepidez.
significa a unção nos tira de nossas limitações, de nossa timidez e nos leva a sermos destemidos. Paulo mesmo disse, nós não recebemos um espírito de covardia, mas de poder, de amor e moderação. A unção, ela é o todo de Deus. É o poder, é a capacitação, é o sentimento de Deus, é o amor e é a maneira de Deus também. Nós somos seres humanos, nós sabemos os nossos limites. Quando Jesus estava com os discípulos no barco, e ali em meio à tempestade, em meio ao mar da Galileia, Jesus estava dormindo, vem aquela tempestade, e os discípulos tentaram de tudo, eram experientes pescadores, mas não conseguiram enfrentar o problema. O barco estava enchendo de água, eles acordaram Jesus. E quando eles acordaram Jesus, eles pediram socorro para Jesus. E Jesus repreendeu o vento, repreendeu a tempestade e houve calmaria. E falou para eles uma coisa: por que vocês são tímidos, homens de pequena fé? São 3 colocações, Mateus, Marcos, Lucas e Mateus, Marcos e Lucas. Por que vocês não têm fé? Onde é que está a fé de vocês? E homens de pequena fé. Agora, quando ele fala, por que vocês são tímidos? A timidez, ela é também uma conscientização da realidade que nós somos. O que esses caras podiam fazer, tio? Já tinham tentado, eram experientes, viram que o mar não se acalmava, a morte chegou. Eles não entenderam e não creram que era possível, pelo poder de Deus, repreender o vento, repreender o mar. Eles não fizeram isso, eles eram tímidos. Mas você vai ver depois esses mesmos homens que se intimidaram no barco, mais tarde, eles cheios do Espírito, eles se tornaram diferentes, se tornaram ousados. Você vai ver Pedro, no capítulo 4, dando um testemunho diante do Sinédrio, citando a Escritura, né? Onde ele estava sendo pressionado, inclusive, para não pregar mais a Cristo. Mas Pedro ali é contundente e termina dizendo o seguinte, o texto começa dizendo assim, ó, e Pedro cheio do Espírito Santo, tá? E o texto termina dizendo o seguinte, Pedro fala no versículo 12, e vocês têm que saber uma coisa, e não há salvação em nenhum outro nome entre os céus e a terra, pelo qual se pode ser salvo. Só Jesus. Cara, ele enfrentou todo mundo. E aí, aqueles homens, membros do Sinédrio, disseram, olha, ele é um homem iletrado, não dá para negar que ele é uma pessoa simples, não estudou com a gente, mas ele andou com Jesus. Existe uma diferença. Então, a unção, ela traz a presença de Deus, ela demonstra Cristo conosco. Então, a unção traz coragem, traz ousadia e traz intrepidez. E agora eu vou falar de um ponto importante da unção para a evangelização. Quando Deus me chamou, se dizia muito, mas o Rio Grande do Sul é difícil, é cemitério de pregadores, cidades do interior não dá certo, é pedra dura. E nós começamos a ir a muitas cidades do Rio Grande do Sul, onde a idolatria imperava, outros segmentos espirituais também imperavam, que não é o Espírito de Deus. Mas nós fomos com uma convicção, que a unção é a luz que resplandece sobre as trevas, que a unção é o martelo que esmiuça a penha. E um dos pontos que nós percebemos na Escritura é que a unção, ela quebra a resistência. A unção traz o entendimento, dá clareza. A unção esclarece, revela, mostra o melhor para as pessoas. Por exemplo, quando Jesus chega no tanque de Betesda, estava ali aquele homem paralítico há 38 anos, e aquele homem sofria de uma paralisia, e ele aguardava ali o que todos aguardavam. Um anjo descia de tempo em tempo e movia a água do tanque de Betesda, e o primeiro que entrasse na água era curado. Jesus se aproximou ali, era o dia de festas em Jerusalém, e perguntou para o homem, vem cá, tu quer ser curado? E o cara fala, eu quero ser curado, mas eu não tenho quem me coloque na água. Quando o anjo move a água, eu não consigo. Então Jesus para o homem, faz uma coisa, pega o teu leito e vai embora, e o cara foi curado. Lá na frente, no capítulo 5 de João, que se dá esse fato, versículo 12 e 13, os religiosos no templo perguntaram para o homem, quem é o homem que disse a você, pegue o seu leito e ande?
aquele que tinha sido curado não soube responder, porque Jesus tinha se retirado por haver muita gente naquele lugar. O que nós entendemos aqui? Que esse homem do tanque de Betesda, ele não procurou Jesus. Ele não procurou Jesus. E ele também aqui deixa claro que ele não sabia quem era Jesus. Ele não sabia que tinha sido Jesus, inclusive, que tinha curado ele. Ele só fala, olha, eu não sei quem foi. Inclusive o cara que me curou, tinha muita gente por ali, ele pegou e foi embora. Então o que nós entendemos aqui? Nós entendemos aqui que a unção capacita a igreja para levar o evangelho para quem ainda está na cegueira. Tem muita gente que não conhece a Cristo. Tem muita gente que não conhece o evangelho. Tem muita gente que não conhece o poder de Deus. Tem muita gente que ainda está cega, como diz na segunda carta de Paulo aos Coríntios. O Deus desse século está cegando o entendimento para que não lhe resplandeça a glória do evangelho de Cristo. Tem muita gente ainda que vive uma vida alheia à vida de Deus. Agora, a igreja cheia do Espírito, ela pode fazer que nem Jesus. Ela pode remover a barreira. Ela pode ministrar o poder de Deus e mudar a situação. Então, a luz resplandece sobre as trevas. Então, esse texto foi de grande motivação para mim, para pregar o evangelho. E daí eu vou para Romanos, capítulo 10, que diz, como é que eles vão crer se não tem quem pregue? E como é que se vai pregar se não for enviado? Então, para as pessoas crerem, é preciso pregar. A fé genuína para a salvação, a fé para ser abençoado por Deus, vem pelo ouvir e ouvir a mensagem de Cristo Jesus. Outra passagem que nós percebemos também que a unção, ela muda o quadro, mesmo que a pessoa não tenha expectativa e não esteja esperando de quem vai ministrar, como o homem do tanque de Betesda não esperava de Jesus, mas Jesus o curou. Quando Pedro e João estão indo para a oração da hora nona, às 3 da tarde, no templo, no capítulo 3 de Atos diz que tinha um homem paralítico que ficava na porta. Já fiz menção antes que esse homem entrou glorificando a Deus após ter sido curado. Mas vamos entender uma coisa. O homem percebeu que eles estavam se aproximando e fez o que ele fazia com todos, pediu uma esmola. Quando ele pede uma esmola para Pedro e para João, a expectativa dele era receber uma moeda, um dinheiro, como ele recebia de todos. Mas não foi assim. Ele não pediu cura para Pedro nem para João, mas ele foi curado. Mas Pedro e João pararam e disseram para o homem, dá uma olhadinha para a gente. Preste atenção no que nós vamos fazer contigo agora. Olha para nós. Homem, nós não vamos te dar ouro nem prata porque nós não temos, mas o que nós vamos te dar é o que nós temos. Nós somos ungidos. Nós recebemos o Espírito Santo. Nós andamos com Jesus. Ele diz que nós seríamos suas testemunhas ao recebermos o seu poder. Então agora, levanta e anda. Olha, o homem não pediu cura. As pessoas que estão vivendo em pecado não estão procurando a igreja. Muitos não querem saber do evangelho. Quando nós começamos a pregar com as tendas, tem muita gente que já está atrás da fé porque está ouvindo que Cristo é a solução. Tudo bem. Mas tem muita gente ainda que está cega. Quando eu comecei a pregar com as tendas, usar rádios, meio de comunicação, nós começamos a crer nisso. Que a unção faz com que tu vença as barreiras. E a incredulidade, ela é atingida pelo poder de Deus. E a luz resplandece sobre as trevas, onde as pessoas podem ser atingidas e serem removidas dos seus problemas. E serem salvas. Então o homem não pediu cura. Porque ele não imaginava que ele podia ser curado. Mas a unção faz mais do que se pede. Por isso que a pessoa ungida, ela sabe o que está fazendo, ela tem confiança. Então, a unção gera intrepidez, gera ousadia, gera confiança. Você tem confiança em Deus, você tem ousadia, você é movido por Deus, não é mais você, não é a tua timidez, não é a tua limitação, não é o teu verbo, mas é Deus se movendo através de ti, que nem Paulo disse, as coisas que Cristo tem feito por meu intermédio, para conduzir os gentios à obediência. Então, essa experiência eu tive e tenho tido até o dia de hoje, que no pregar o evangelho, no poder do Espírito Santo, a incredulidade é removida. E aqui tem um outro ponto. Eles estenderam a mão para o homem e puxaram. A unção não te faz fugir do problema. Porque a gente olha hoje alguns problemas e diz, isso aí, cara, deixa, nem vamos tocar.
Não vamos mexer, como diz o ditado antigo, né? Não vamos cutucar o leão com vara curta. Não! A unção te leva a você ministrar com confiança, com ousadia, inclusive agir. Eles estenderam a mão dizendo, dá a mão porque tu vai te levantar. Então a unção faz com que a igreja estenda a mão da vida, a mão do perdão, a mão da cura, a mão da libertação, a mão dos milagres. A unção manifesta o poder do evangelho. O evangelho é o poder de Deus. Voltaremos em outro momento de Conversa de Fé.